Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar, irmãos. Nesse momento eu quero agradecer o convite do pastor Marcelo, sua esposa, a pastora Carol, que nos convidou para trazer a palavra do Senhor nessa noite. E nós não somos nada, né, irmãos? Nós somos apenas um vaso do Senhor. E Ele quer usar cada um de nós. É só você dar lugar e buscar que Ele quer usar vocês também nas mãos dEle. E eu estava aqui meditando nesse culto maravilhoso com os irmãos. E eu me lembrei, pastor, quando a gente chegou em Monte Sião, a minha família, que a gente morava em Mogi Guaçu, e há 20 anos atrás, Deus usou o pastor lá de Mogi Guaçu e falou para nós: olha, a gente quer mandar vocês para uma igreja, mas não é aqui em Mogi Guaçu, agora a gente quer mandar vocês para Minas, lá para Monte Sião, para cuidar de um povo. E Deus já vinha falando com a gente antes, falando assim: eu vou enviar vocês para fora, lá para o lado de Minas, tem um povo aguardando vocês. E eu às vezes até duvidava quando Deus falava assim com a gente. Mas chegou o tempo, há 20 anos atrás. E aí, quando o pastor presidente, o pastor Gessé, que Deus já levou ele para a glória, chamou meu marido e falou assim: olha, a gente vai mandar vocês para lá, para Monte Sião. Aí eu falei para meu marido: eu não vou, não, eu não conheço ninguém, nunca fui naquele lugar, e eu não vou, não. Só que na hora o Espírito Santo me tocou e falou assim para mim: não fala isso, mas fala que se for do meu agrado você vai. Aí eu corrigi minha frase, né? Falei: não, se for de Deus, eu vou fazer uma prova com Deus. E às vezes é bom, irmãos, a gente fazer prova com Deus, porque a gente tem certeza quando é Ele mesmo, né? E eu fiz isso. Eu falei assim para meu marido: olha, se for para a gente ir mesmo, eu quero que Deus fale direto comigo, não com você. Falei para meu marido: eu quero que Deus fale direto comigo. E se Ele falar que é para a gente ir, eu vou. Mas se Deus não falar, eu não vou, não. E naquela mesma semana, irmãos, a gente foi para uma outra cidade, que o grupo das irmãs da nossa igreja tinha um convite. E naquela outra cidade tinha um pregador que era de outra cidade. Então eu vi que Deus preparou tudo para a gente não ficar com dúvida, né? Para a gente não falar: o irmão conhecia, por isso que ele falou. Mas o irmão era de outra cidade, nem os conhecia, irmã Cleide. E aí, o culto foi uma bênção. Deus usou ele, falou com bastante pessoas. E eu ali no meu cantinho, não falou nada para mim. Aí eu falei: glória a Deus, Deus não falou comigo, então eu não vou para Monte Sião. Aí acabou o culto, eu estava na porta assim, vendendo umas cocadinhas que a gente fazia, sabe? Que a gente tinha criança pequena. Então eu fazia umas cocadas para ajudar nos gastos. E eu estava na porta da igreja assim, vendendo cocadas. E formou uma fila para o pregador orar. Sabe, já tinha acabado o culto? E eu lá na porta. Daqui a pouco aquele pastor que estava orando virou para o pastor da igreja lá e falou: quem é aquela irmã que está lá fora vendendo cocada? Aí ele falou: ela é lá de Mogi Guaçu, esposa do pastor Ronaldo. Fala para ela vir aqui. Ah, irmãos, quando foram lá fora me chamar, o irmão que está orando mandou você entrar lá. Aí eu: ai meu Deus, o que será, né? Aí na hora que eu estou entrando assim, e ele estava orando aqui na frente, ele olhou para mim e eu vindo, né? Ele falou: irmã, quando Deus manda, a gente tem que ir. Aí eu: ai meu Deus, eu até sentei na cadeira, não acredito, porque eu achei que Deus não ia falar comigo. Mas quando Deus quer que a gente faça algo para Ele, a gente tem que estar preparado para fazer. Nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. E Ele vai fazer. É só a gente estar disponível para Ele. Irmãos, se Deus usou aquele pastor e falou tudo o que eu precisava. Ele descreveu a cidade de Monte Sião, que eu nunca tinha vindo em Monte Sião. Ele falou assim: na cidade onde vocês vão, essa cidade era montanhosa, cheia de montanhas. A rua da igreja, ele começou a descrever a rua da igreja, começou a descrever a igreja, tudo, e eu nunca tinha ido lá. Aí ele falou: quando você chegar naquela igreja, que você chegar na porta, você vai ver terras na porta da igreja, porque o Mário, ele lembra, ele congregou com a gente, né, Mário? No comecinho. A igreja era virada para a rua da antiga, como que é o nome? Ali perto do antigo fórum, sabe? Aquela rua de paralelepípedos. E ali, na frente da igreja, era que nem aqui
aqui, ó, de terra, sabe? Só que aqui ainda tem grama, né? Lá não tinha grama. Aí ele falou, quando você chegar, que você vê terra na frente da igreja, você vai falar, verdadeiramente Deus falou comigo. E eu guardei aquilo para mim. E Deus usou ele, falou muito, eu vou abençoar vocês naquela cidade. Vai, porque eu sou com você e com a sua família. E eu também posso naquela palavra. Eu cheguei no pastor no outro dia, pastor presidente, falei, pastor, eu vou. Por que, irmã Andréia, você decidiu assim? Porque Deus falou comigo. E eu não tenho dúvidas, eu vou fazer a obra do Senhor. E aí eles trouxeram a gente para conhecer a igreja. Quando a gente desceu do carro, que eu desci na porta da igreja, que eu vi aquela terra, eu falei, verdadeiramente Deus falou comigo. Glórias a Deus. E pensa que é fácil, irmãos? Não é fácil a gente fazer a obra do Senhor. E por que eu lembrei disso? Porque quando a gente chegou, tinha um grupo, se não me engano, de 5, 6 pessoas apenas. E foi tão difícil. Os irmãos sabem, né, pastor Marcelo, a pastora Carol, que não é fácil a gente fazer a obra. A gente quer pessoas para ajudar a reger o grupo das irmãs, para ajudar o grupo dos adolescentes. A gente quer ver a obra crescer. E não foi fácil, mas o Senhor nos ajudou. A gente fazendo a obra dele, ele foi abençoando. E hoje eu posso ver os irmãos aqui, ó. Que bênção que vocês estão também. Grupos de adolescentes, grupos de crianças, grupo das irmãs, dos jovens. Que bênção, vocês estão de parabéns, pastores. E é isso mesmo. E não é vão o que a gente faz para o Senhor. Tudo o que a gente faz na obra do Senhor, eu sempre falo, Ele não fica devendo nada para a gente. Nada. Se você comprou algo para a casa do Senhor, se você ofertou na casa do Senhor, se você veio aqui limpar a casa do Senhor, pode ter certeza que Ele vai retribuir muito mais. E você vai falar, meu Deus, quanta bênção. É o Senhor te abençoando, te recompensando. Uma vez a minha filha Ingrid, ela era solteira e a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Meu esposo viu que ela recebeu o pagamento dela, ele chamou ela e falou, filha, você me empresta seu pagamento? Eu preciso de pagar o aluguel da igreja, não tem dinheiro. Topa aquilo, o dinheiro, pode pagar. E, irmãos, Deus abençoou tanto aquela menina hoje. Quem conhece ela, o pastor Marcos, sabe do que eu estou falando. E Deus falou para ela, eu me agradei tanto da sua atitude que eu vou te recompensar. Então, irmãos, nada é em vão, o Senhor recompensa, viu? E eu vou entrar aqui na palavra, que eu preguei esses dias na igreja, e o pastor Marcelo pediu para mim trazer a mesma palavra, né, pastor? Que é um ensinamento, ali já tem um versículo. E eu fico feliz por essa igreja, porque o pastor, ele ama o estudo da palavra de Deus. Ele sempre tem trazido aqui para vocês estudos, né? E isso é muito importante, porque como diz esse versículo aqui de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas e quantas igrejas, irmãos, estão perecendo, estão sofrendo por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Fazem coisas que acham que está certo, mas eles não procuram o conhecimento na Bíblia, na palavra do Senhor, para ver se realmente está fazendo certo ou não. E aqui nos tempos, nos dias de Oséias, está em Oséias capítulo 4, tá? Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia. O Senhor estava usando o profeta Oséias para falar com o povo dele, o povo do Senhor. Porque o povo estava fazendo coisas que Deus estava desagradando. E o Senhor estava corrigindo eles. Por quê? Porque eles não queriam aprender a palavra do Senhor, não queriam ouvir os profetas, não queriam estudar a lei do Senhor e faziam coisas que o Senhor estava se aborrecendo. E o castigo estava para vir. E aí eu quero falar para os irmãos essa noite que o povo estava perecendo. E será que hoje em dia é diferente? Porque quando essa palavra foi escrita aqui em Oséias, há mais de 2000 anos, a gente vê que hoje em dia não está muito diferente o que anda acontecendo no mundo. E o Senhor já estava falando o que estava para acontecer com eles. Eu vou ler aqui o versículo 3, que fala assim: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu
e até os peixes do mar perecem. Por que estava tudo perecendo? Por causa da desobediência do ser humano. E aí eu trouxe aqui para os irmãos ver que o que Deus falou se cumpre hoje também. Então nós vamos ver aqui o impacto que nós vemos na natureza, assim como Deus falou. Você pode ir para a próxima, irmão Lucas? Ó, aqui a gente vê o impacto na natureza, ali não dá para ler muito bem, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Ali está falando que os temporais atingiram regiões do Rio Grande do Sul. Os irmãos lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Há tempos atrás, aquele temporal, aquela enchente, destruiu tudo, né? Ó, temporais atingiram regiões produtoras do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu lá? Tudo que eles semearam, eles perderam. O plantio do milho, tudo eles perderam. E hoje continua acontecendo isso. E o temporal acontece por quê? Por causa do clima, que está acontecendo o aquecimento global, né? Todo mundo sabe que é muito comentado. E por causa do aquecimento global, a Terra está sentindo esse impacto. E o que Deus falou aqui no versículo 3? A terra está de luto. Todo que mora nela desfalece. Os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Então aqui eu mostrei para vocês a terra. Pode ir para o próximo, por favor, irmão? Aqui eu peguei este documentário na Folha de São Paulo, que fala das aves da Amazônia. Estão sofrendo mutações por mudança climática. Calor extremo e seca fazem os animais perderem mais peso do que o esperado. Olha a palavra do Senhor se cumprindo. Pode pôr o próximo, irmão. Secas extremas. Agora a gente está na época de chuva, né, irmãos? Mas tem épocas que era para chover e não está chovendo mais. Em regiões como a África, as mudanças no clima estão causando secas mais longas e extremas. Os índices de chuva estão em declínio desde 1970, enquanto as temperaturas seguem aumentando. Então nós estamos vendo o mundo como está sofrendo. A Bíblia se cumprindo. Por que tudo isso? Por causa do pecado da humanidade. Olha aqui os animais sofrendo. Pode pôr o próximo, irmão? Também no mar, esse versículo que eu li fala assim que os peixes do mar estão perecendo. E olha que os cientistas notaram que o aquecimento de águas doces e salgadas tem limitado o crescimento de peixes e agora buscam um motivo. Qual que é o motivo? As águas estão aquecendo, as águas do oceano, e os peixes estão diminuindo o tamanho. Porque as águas que eram para ser frescas, congeladas para os peixes, cada dia mais estão aquecendo. Tudo isso, cumprimento da palavra do Senhor. Isso que eu estou mostrando para vocês. Deus estava falando com o povo que eles estavam perecendo por não aprender a palavra do Senhor, estavam pecando. E quem paga a conta? O mundo inteiro. O mundo inteiro ia sofrer. E hoje a gente está vendo cada vez pior a situação. Pode colocar o próximo para nós, irmão? Então, eu vou ler para vocês esse versículo inteiro aqui do capítulo 4, versículo 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado. Em outras traduções, perece, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Aqui Deus está corrigindo os sacerdotes, na linguagem de hoje, os pastores, que eles sabiam da verdade, mas não queriam ensinar o povo. Por isso que eu falei que essa igreja é privilegiada, porque o pastor gosta de ensinar, o pastor sempre está instruindo a sua igreja. E isso precisa acontecer. Mas tem muitas igrejas que os pastores não querem mais aprender e nem ensinar, e o povo só está perecendo. Deus, que vitória, aleluia! Pode colocar o próximo, irmão? A gente vai ler aqui agora o versículo 12, tá? Que Deus fala o seguinte:
que esse povo estava fazendo? Qual era então o pecado deles? Eis que o meu povo, o povo de quem, gente? Quem que era esse povo? De quem? De Deus. Não era o ímpio lá, o povo do mundo? Não, era o povo de Deus. E olha o que ele fala: eis que meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, afastam e abandonam seu Elohim, seu Deus. O que está acontecendo aqui? Eu vou explicar para os irmãos. Quando fala espírito de prostituição, isso aqui é prostituição espiritual. Porque a igreja não é a noiva de Jesus. Então, nós estamos noivos espiritualmente com Jesus, certo? Quando o povo adora outras imagens, ela está traindo o seu Deus, está se prostituindo, está adulterando contra o seu Deus. É um adultério espiritual. Vocês entenderam? E olha que gravidade de pecado. Deus estava mostrando para eles o que eles estavam fazendo, que era muito grave, um erro muito grave. Mas o que eles faziam? Eles iam nos bosques, eles traziam árvores, moldavam ali, faziam imagens, adoravam aquelas imagens. É diferente de hoje, irmãos? A gente vê o mundo hoje fazendo isso, muito comum, né? Onde nós vamos em consultórios de dentista, em qualquer lugar que você vai, você vê uma imagem ali. E isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. E aqui a gente vai ver outros versículos que vai falar mais profundo o que eles faziam. Pode colocar o próximo, irmão? Versículo 13. Eles oferecem sacrifício nos altos dos montes, queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Lembra que eu falei que é espiritual, né? Adultério. Mas, pastor, o que você quer falar? Onde você quer chegar? E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, irmãos. Porque nós estamos em época natalina, época de Natal, não é isso? E acontecem algumas coisas que passam desapercebido. Muitos não procuram saber a verdade, simplesmente vão seguindo o rumo da história, do que estamos acostumados a ver. O que esse povo estava fazendo? Eles faziam sacrifícios debaixo das árvores, faziam oferendas debaixo das árvores, adoravam até as árvores. Inclusive, tem uma deusa, deixa eu ver se eu marquei o nome dela aqui, que me fugiu o nome. A deusa Aserá. Se você pesquisar essa deusa, ela é deusa dos povos cananeus. E ela era representada como uma árvore. Quando se falava em Aserá, eles colocavam uma árvore para representar essa deusa. O povo de Deus, o povo de Israel, fez o quê? Era para eles adorar somente a Deus, o Deus invisível. O nosso Deus não queria que fizesse nada para comparar a Ele, nenhuma imagem. Mas eles olhavam os povos, tinham suas imagens, tinham seus deuses. Eles falavam: por que nós não temos um Deus para a gente adorar? Tem que adorar esse Deus invisível, sem rosto. Vamos também copiar os povos. E aí eles começaram a fazer a mesma coisa. Os cananeus, eles adoravam vários deuses, inclusive essa deusa Aserá. E lá em Israel, o que eles faziam? Eles iam lá nos montes, levantavam poste ídolos. Você vai ver vários versículos falando sobre poste ídolos, que é essa deusa Aserá. E adoravam essa deusa. Que coisa triste, né, irmãos? Era comparada a uma árvore. Vocês entendem alguma coisa desse Natal? No Natal é pra gente comemorar o que mesmo? Quem sabe? Ninguém sabe? O nascimento de Jesus, não é?
Sim ou não? Só que a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? Por quê? Porque conforme a história que a gente vai ver, os pastores levaram seus rebanhos para pastar no campo, nos campos. E essa época de dezembro é época de frio, de neve lá em Israel, de chuvas. Possivelmente, os pastores não iam levar seus rebanhos para ir no campo, eles iam ficar guardadinhos, sabe? Escondidinho, para não tomar chuva, não tomar friagem. Então não foi em dezembro que Jesus nasceu. Mas é para se comemorar dia 25, está na história para a gente comemorar o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Então nós comemoramos sim, vamos comemorar o nascimento de Jesus, toda a honra e toda a glória de Jesus, né? Mas olha como o diabo é esperto. Ele é tão astuto, pastor, que ele quer tirar a adoração do Senhor de qualquer maneira. E ele vai entrando devagar. Muita gente fala, não tem nada a ver, imagina, não tem nada a ver. É sempre essa palavra que nós vamos ouvir, igreja. Temos que tomar cuidado com essa palavra, não tem nada a ver. Então nós lemos o versículo 13, o que eles estavam fazendo, adorando árvores e fazendo sacrifícios ainda, matando crianças para oferecer a deuses debaixo de árvores. Olha que horror, que cúmulo, irmãos. Ofereciam incensos debaixo das árvores. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês meditem aí. Quando chega assim, no finalzinho de novembro, todo mundo começa a correr atrás de uma árvore, chamada árvore de Natal, não é? Todas as casas praticamente tem que ter uma árvore bonita, toda adornada, toda enfeitada. O que ela tem a ver com o Natal mesmo? Com o nascimento de Jesus? Tem alguma ligação? Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Tá, mas é a primeira coisa que todo mundo faz em novembro, não é, pastor? Todo mundo já corre atrás de uma árvore de Natal. Põe lá no meio da sala. Ela tem que ficar num lugar de destaque. Sim ou não? Para todo mundo que chegar na casa já olhar aquela árvore e falar, que linda essa árvore. Outras pessoas ainda falam, nossa, eu adoro essa árvore que eu comprei. Nossa, como eu amo, eu adoro. Cuidado com essa palavra adorar. E o que faz? Pega os presentes dos filhos e coloca onde mesmo? Debaixo da árvore. Por que isso, irmãos? Pensem aí com vocês. Por que essa tradição? Será que não tem alguma ligação que eles iam lá adorar as árvores, ofereciam incenso debaixo das árvores, ofereciam ofertas à deusa debaixo das árvores? Será? Pensem com vocês. Porque eu sou uma pessoa assim que eu penso, eu fico pesquisando, mas por que isso? Por que aquilo? Porque o inimigo, irmãos, como eu disse, que ele quer camuflar tudo para a gente não ver que ele está por trás das coisas. E aqui Deus, o próprio Deus fala que tinha nessas árvores espíritos de prostituição. No versículo 12: eis que meu povo tem consultado ídolos de madeira, de um pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz. Irmãos, é muito forte o que eu vou falar. Eu preguei isso lá na nossa igreja, a igreja estava lotada de gente, tinha muitas pessoas que não eram crentes ali. E eu falei o seguinte, irmãos, nós que sabemos a verdade, a gente não pode esconder a verdade. Nós temos que ensinar. A gente pode ver aqui Deus falando que vai castigar os sacerdotes porque eles sabiam e não ensinavam o povo. Então, se a gente sabe, a gente tem que levar adiante, tem que ensinar, porque senão Deus vai cobrar da gente que sabe. Muitos eu sei que vão criticar, muitos vão falar que não tem nada a ver, mas a nossa parte, igreja, nós temos que fazer, ensinar nossos filhos. Quem quer que seus filhos cresçam adorando espíritos malignos? Porque segundo o que Deus está falando, são espíritos malignos que estão escondidos atrás dessas coisas. Entenderam? Muitas vezes a gente leva para a nossa casa, põe presentes ali embaixo para as crianças, depois para entregar para eles. Ainda contamos uma história que a gente aprende lá na
chaminé direito tem no Brasil, né? Vai descer pela chaminé e vai lá debaixo da árvore colocar seu presente. Quanta mentira! E as crianças crescendo nesse mundo, iludidos. E quase não se escuta falar que se comemora o nascimento de Jesus, não é verdade? Quase não se escuta. Quando você liga a televisão nessa época, só aparece Papai Noel, só aparece Coca-Cola, que era uma ligação com o Papai Noel, tá? Ela que criou aí, depois vocês pesquisam. É tudo marketing para ganhar dinheiro. E o povo está acreditando, dando mais valor a essas coisas do que para o próprio nascimento de Jesus, irmãos. Ensine seus filhos, não deixe eles crescer acreditando em fantasias malignas, não. Eu sempre falo, meus filhos sempre aprenderam a verdade. Ó, filho, é assim, não tem nada de Papai Noel, não, é Papai do céu. É o Papai do céu, não existe Papai Noel, não. Chega na época da Páscoa, irmãos, a Páscoa é festa judaica, que também é para comemorar o Cordeiro. Eu não vou aprofundar porque não dá tempo. Mas o que o diabo colocou na Páscoa? Coelhinho, que dá ovo, que a gente sabe que não existe isso. Ovos coloridos, chocolate, e se esquece do verdadeiro sentido da Páscoa, que não tem nada a ver com chocolate e ovo de Páscoa. Olha o que o diabo está fazendo no mundo inteiro. E Deus se aborrecendo cada vez mais. E vocês estão vendo os acontecimentos no mundo. A terra está de luto, conforme o Senhor fala na palavra dele. Porque quando entram essas coisas no mundo, a própria natureza se entristece. Porque a natureza adora a Deus, irmãos. A própria natureza adora ao Senhor. E quando ela vê o que o homem está fazendo, a natureza sofre também. Todos sofrem, os animais, tudo. E os homens cada vez mais doentes. É tanta enfermidade hoje em dia, pessoas novas morrendo com câncer e tudo mais, por causa do pecado. A palavra do Senhor fala: do que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados, porque é tudo consequência, entenderam? Então, irmãos, a minha intenção aqui é orientar os irmãos, é ensinar, porque eu não quero ver os irmãos sendo enganados, porque o diabo sabe enganar muito bem, muito bem. E onde a gente aprende a verdade? É na palavra do Senhor. Lembra que o versículo 6 fala? Meu povo perece, porque mesmo, irmãos? Não esqueça esse versículo. Meu povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Porque quando você conhece a verdade, ninguém te engana, não. Ninguém te engana. Pode ser quem for. Se você está firmado na palavra, na verdade, você não é enganado. Por isso que o diabo hoje põe desânimo, pastor, para as pessoas não estudar a palavra, para as pessoas não buscar o conhecimento da verdade. É um desânimo que as pessoas têm de buscar, sabiam? Para não aprender a verdade. Mas talvez alguém fale: eu tenho árvore de Natal em casa, pastora, mas eu não adoro, não. Eu tenho ela lá como objeto de decoração. Eu não adoro árvore. Sim, tudo bem. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem já conversou com alguém que tem imagens de escultura na sua casa, de santos, né? Vamos falar assim? E você chegou para a pessoa e falou assim: ó, a Bíblia fala que nós não podemos adorar imagens. A pessoa vira para a gente e fala: eu não adoro. Eu não adoro. Eu tenho na minha casa, mas é para lembrar da pessoa, é como uma foto, não é assim? Eu já ouvi muita gente falar isso para mim. Eu não adoro, está lá na minha casa, mas eu não adoro. Que diferença faz uma coisa e outra? Não é mesmo, irmã Cleide? Bom, eu quero que o irmão coloque agora o próximo versículo. Isaías 57, versículo 5, que diz assim: debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade, que é a deusa Aserá, tá?
E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício ao deuses pagãos. Olha o que esse povo fazia, irmãos. Que coisa terrível. Coisa terrível, oferecendo seus próprios filhos em sacrifício a deuses. Bom, agora eu quero colocar aqui, pode colocar, irmão, para a gente ver algo. Dá uma olhada bem nas duas imagens. Talvez você chegue na casa de alguém e vê aquela primeira imagem e fique horrorizado. Não, isso não pode, é pecado. Mas aí a gente coloca a segunda imagem da nossa casa. Olhando assim, não tem uma certa semelhança? Tem ou não tem, irmãos? Pode colocar o próximo versículo, irmão. Êxodo capítulo 20, versículo 4 diz assim: não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. É pecado. É pecado fazer alguma imagem de algo e levar para dentro da nossa casa. Entenderam? E é o Senhor quem fala. Então, igreja, vamos tomar cuidado com essas coisas. Você pode ver que isso é mundialmente, não é só no Brasil. Só alguns países que não são cristãos, tá? Que eles não creem em Jesus, então eles não comemoram o Natal. Então lá não tem comemoração no dia 25 de Natal, no Natal. Mas a maioria dos países comemora o Natal. E todos são iguais. É a árvore de Natal e Papai Noel nessa época. Quase não se fala do nascimento de Jesus. Pode colocar o próximo, irmão? E aí o que a gente mais vê é essa imagem. A televisão, nas lojas, propagandas, essas duas imagens. É Papai Noel e a árvore de Natal. Tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus? Não, não tem nada a ver. Mas se bem que às vezes até nós somos enganados, até nós mesmos, né? A gente vai lá, ai crianças, vamos lá no shopping que está tendo Papai Noel, vamos tirar foto. Quantas vezes eu também fui enganada, muitas vezes. E olha o cúmulo, presta atenção. A gente leva nossos filhos no shopping, onde tem Papai Noel, para tirar foto. Onde que as crianças vão sentar para tirar foto com o Papai Noel? No colo do Papai Noel. Irmãos, olha o perigo. Olha o perigo. A pedofilia está crescendo demais no mundo inteiro. E a gente, às vezes, tão inocentes. A gente deixa nossos filhos sentar no colo do Papai Noel. Eu vi uma reportagem de uma criança que ela estava de saia, sentou no colo do Papai Noel e ele começou a passar a mão nela. E a gente leva nossos filhos. Às vezes as crianças têm até medo, não querem ir, e a gente obriga eles a ir para tirar foto. Irmãos, eu vou dar um conselho para vocês: não deixem mais os filhos sentarem no colo de Papai Noel, não. Não deixem. Aliás, no colo de nenhum estranho, porque a pedofilia está aumentando a cada dia. E os filhos, as crianças são abusadas e eles não comentam, eles não contam, eles ficam calados, ficam sofrendo a vida inteira. E a gente não sabe por quê. Então vigia, vamos vigiar com nossos filhos, que são nosso tesouro que o Senhor nos deu. Aqui eu vejo as crianças cantando, que coisa linda, vocês estão no caminho certo. O filho da mãe da Carol, eu esqueci o nome da mãe da Carol, a irmã Eliana, que linda aqui já cantando os adolescentes, né? Que belezinha. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ensina o menino no caminho que deve andar. Essa é a palavra do Senhor. Mas às vezes, nós, por falta de entendimento, nós também deixamos nossos filhos seguir outros caminhos. Cuidado nas escolas também. Converse sempre com o seu filho o que eles estão aprendendo. Porque hoje em dia, os ensinamentos na escola está deturpado, irmãos. Está um escândalo. Eles estão colocando na cabeça das crianças tantas coisas horríveis. Tudo preparando
ele começa lá na escola. Eles não vão pegar as crianças que já estão grandes, não. Porque a palavra do Senhor fala, ensina ao menino, não é? No caminho que deve andar. O diabo já agarrou essa palavra para ele. Ele falou, eu vou ensinar. Eu vou lá já direto nas escolas. Enquanto às vezes nós estamos preocupados com nossa correria de trabalhar, essa correria tão louca que nós vivemos, criança na creche, criança na escola, período integral, e lá o inimigo está se infiltrando, ensinando o que ele quer que seu filho seja. É o que ele quer, do jeito que a criança cresça para servir a ele. Mas nós, como igreja do Senhor, vocês, como servos de Deus, irmãos, fiquem atentos. Converse, ensina a verdade para eles. É o seu papel. É nossa obrigação ensinar nossos filhos desde pequeno, porque o inimigo ele não perde tempo. Enquanto muitos pais não estão ensinando, o diabo está fazendo o papel dele. Então vamos acordar, irmãos. Mas não vou deixar não. Meu filho vai começar a ensinar desde pequeno, para o diabo não vencer essa guerra, porque é uma guerra. É uma guerra travada. Então o Natal, irmãos, é para a gente lembrar o nascimento de Jesus, não é isso? E aí tem um versículo que eu quero que o irmão coloque, está em Lucas capítulo 2. Os irmãos leem da sua casa depois, do versículo 11 até o 14. Eu trouxe só um trecho aqui. Quando Jesus nasceu, os anjos adoraram ao Senhor, eles louvavam ao Senhor. E olha o que eles diziam, enquanto o irmão põe lá. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Um coral de anjos começaram a adorar o Senhor Jesus quando ele nasceu. E isso é para a igreja fazer, adorar. Jesus não nasceu no dia 25, mas se é para comemorar, eu vou comemorar sim o nascimento do meu Senhor. Porque quando ele nasceu, ele trouxe uma vida nova para a humanidade, trouxe salvação. Isso que é para ser comentado, e não ser comentado, vamos colocar presente embaixo da árvore de Natal, vamos comprar a árvore mais linda, vamos tirar foto da nossa árvore, postá-la na internet, a árvore mais bonita. E aí depois, acaba o Natal, cadê a decoração da casa? É encaixotada, guardada só para daqui mais um ano. Porque se realmente fosse decoração, ia ficar lá. Não é? Porque não é caro uma árvore de Natal? É ou não é? Aí você paga caro numa decoração para usar só 2 meses. Eu quando compro algo para decorar minha casa, pastor, eu compro baratinho, não compro nada caro não. Mas eu quero que fique ali por muito tempo, até quebrar, por exemplo, né? Mas para você ver que não é objeto de decoração, é algo específico, é para uma data específica, que é para esconder o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então não é objeto de decoração, irmãos. Mas para finalizar aqui, para vocês, eu quero deixar o seguinte: a Bíblia começa falando que o pecado entrou no mundo através de uma árvore. Só que não é exatamente por causa do fruto daquela árvore, foi pela desobediência do homem que comeu o fruto daquela árvore, não foi? Então já começa contando como entrou o pecado no mundo. E ela termina também lá em Apocalipse 22, contando, Apocalipse 22, falando de uma árvore que suas folhas serão para a cura dos povos. É uma bênção essa árvore da vida, representando Jesus. Essa sim nós temos que almejar, irmãos. A árvore da vida, representando o nosso Senhor Jesus. É dessa árvore que nós precisamos almejar. Eu quero encontrar com o meu Senhor para comer dessa árvore da vida. Está em Apocalipse 22. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, quando você vê algo no mundo que espalha, que todo mundo quer fazer, você pode pesquisar que alguma coisa está por trás. Porque quando o inimigo lança algo para espalhar no mundo, ele não está fazendo nada por acaso. Ele faz para o bem dele, para adoração a ele. E a humanidade está cega, está caminhando
que estuda a palavra dele, que aprende com a palavra dele, ela está atenta a qualquer mudança. A igreja do Senhor está atenta quando o inimigo quer camuflar a palavra do Senhor, e ela fala: eu não vou cair nisso, eu vou servir ao meu Deus. Eu posso ser chamada de cafono, eu posso ser chamada de tudo, mas eu quero ser um salvo para entrar no reino do meu Deus. Deixa que o mundo olhe e fale: você é assim, você não é igual a nós. O crente não é para ser igual ao mundo, o crente é para ser diferente, porque nós somos cidadãos dos céus. Cidadão do céu. Nós somos diferentes do mundo, igreja. Aonde você for, você tem que brilhar, e o mundo olhar para você e falar: que brilho é esse? Que mulher de Deus é essa? Que homem de Deus é esse? Sim, é o povo que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Amém? Continue estudando a palavra, irmãos, para que ninguém te engane, para que ninguém venha confundir você. Tá bom? Deus abençoe, igreja. Obrigada pelo convite, pastor.